3, 2 e... Vamos falar sobre graça hoje. A paz do Senhor, eu sou o evangelista Felipe Melo. Nós estamos iniciando nessa noite o Papo JS. Papo para falar e tratar da vida do jovem cristão. Um papo descontraído. Muito bom. Pra gente falar sobre o quê? Um papo descontraído sobre a vida do jovem cristão. Os dilemas, as dificuldades, as dúvidas e os questionamentos da vida de todo jovem. Licença, por favor. Posso seguir ou vocês querem que eu volte? Eu preciso fazer um corte agora. Peraí que a sua postura tá... Fala, JS, a paz do Senhor, tudo bem com você? Se você ainda não me conhece, eu sou o evangelista Felipe Melo, casado com a Mayara Melo. Também sou conhecido como pai do Felipe, filho e do Tito. Estamos aqui para mais um quê? Para mais um quê, Lucas Estevão? Para mais um Papo JS. E hoje estamos com um tema aqui top. Tenho certeza que vai mexer com o seu conhecimento e vai mudar, com certeza, a sua forma de ver algo muito importante na sua vida. E nós vamos receber quem aqui hoje para poder falar sobre esse tema tão precioso para a vida de todo ser humano. Quem é, Lucas Estevão? Aline Castro. Muito bem-vinda, Aline Castro. Por favor, se apresente para o nosso público. Obrigada. Eu me chamo Aline Castro, sou esposa do pastor Jondel. Nós estamos servindo ali na congregação El Shaddai, no setor Santa Bárbara. E estou muito honrada de estar aqui hoje, servindo a esse projeto do Papo JS, esse projeto abençoado. Amém, glória a Deus. E Aline, você domina uma área que por vezes, até pra gente poder montar esse Papo JS, eu me perguntei, e aí, será que esse assunto, ele é usual ainda? Será que ainda é necessário falar sobre isso? Já caiu em esquecimento, todo mundo já domina, que é a etiqueta, a forma de se portar, a forma de conduzir a vida. E aí, Aline, esse assunto ainda, ele é usual, ele ainda é necessário para as nossas vidas, ou ele já caiu em desuso? Isso aí é só para aquele pessoal que frequenta aqueles lugares muito chiques e tal, ou não? Isso aí permeia a vida de todos? Não, na verdade é um assunto que precisa ser falado, porque não é um assunto que pertence a determinada classe social. Ela pertence a todas as classes sociais. Porque uma hora ou outra você vai se deparar com uma situação que você vai precisar fazer uso da etiqueta social. Então, não é algo que é um bicho de 7 cabeças. É algo bastante simples, que a gente precisa saber e que a gente vai precisar usar. Então, é bom que a gente tenha esse contato, que a gente saiba pelo menos um pouco sobre as regras de etiqueta. Independente da minha atual realidade ou condição financeira que me encontro, isso, mais dia ou menos dias, eu vou me encontrar numa circunstância porque eu não sou escravo da minha situação atual. Sim, e a etiqueta social não é sobre só como se comportar à mesa, vai muito além. A sua forma de se relacionar com as pessoas, a sua forma de se vestir, é um comportamento social, é um conjunto de regras, mas que vai muito além, apenas de como se portar numa mesa. Na verdade, é uma boa educação. A regra de etiqueta na verdade, é uma boa educação. É fazer uso da boa educação. É saber o que falar na hora que falar, saber como se vestir, saber como se portar no trabalho, na igreja, nas relações pessoais. Então, em todos os ambientes, sempre vai caber, ou melhor, é sempre necessário estar posto ali com etiqueta, essencial. Dominando, com domínio próprio ali, saber na hora de se portar, do que fazer, de como agir. Mas eu penso, Aline, que muito disso, acho que os filmes, muitas séries trouxeram, principalmente ali eu olho e vejo filmes um pouquinho mais antigos, que traziam
isso muito arraigado, né? Que para você fazer parte de certa classe social, você tinha que saber 1 milhão de regras para poder ser aceito em determinado local, para poder acessar determinados locais. Sim. Eu acho que os filmes contribuíram muito, né? Exatamente. Em especial, a criar esse monstro, a criar um monstro que, na verdade, não existe, não é isso? Sim, mas hoje a nossa realidade é diferente, né? A gente tem acesso às informações, às informações, então a gente precisa estar atento, porque, como eu falei, uma hora ou outra a gente vai precisar lidar com isso. Então, a gente precisa desmistificar isso, né, para que a gente saiba se portar, né? E eu costumo falar, às vezes você senta numa mesa e você não sabe como usar um talher, mas também você não precisa ficar constrangido por causa disso. Se você cometeu alguma gafe, mantenha a sua postura, peça perdão, ou então fica, né, quieto como se nada tivesse acontecido. Não adianta ficar se explicando, tentando remendar, falar, né, justificar eu não o injustificável, sei, né? E eu vejo nessas circunstâncias que, por vezes, as pessoas querem se inferiorizar para poder justificar a falta de conhecimento dela, de não saber se portar, não saber como conduzir ali naquela circunstância, naquela situação. Sim. Né? Então ela fica, aí algo que foi algo simples, ninguém nem se importou. Sim, exatamente. Aí passa a constranger quem está na mesa porque ele quer se humilhar para poder justificar uma pequena falta ali por falta de conhecimento. O que é totalmente errado, né? E desnecessário. Porque, como eu falei, não precisa, não é esse bicho todo de 7 cabeças como as pessoas. É uma coisa tão clara. E hoje a gente vai falar aqui de uma forma tão simples que vai deixar as pessoas que estão nos assistindo à vontade, né, para quando tiver uma situação, né, ela saber como se comportar. Muito bem, Aline. E, Aline, esse assunto, ou essa forma, essa condução, o jovem, né, nosso papo está direcionado para os nossos jovens em especial, apesar que nós temos uma gama muito grande de gente assistindo, mas em que momento, a partir de que momento eu preciso buscar essa postura, esse conhecimento, a partir de que momento eu falo assim, não, a partir de agora não tem como mais querer fugir dessas regras, né, de etiqueta, porque com a criança a gente ainda ali sabe da limitação, tal, mas aí, em que momento que eu vou me utilizar dessas regras? A partir de que momento que eu já tenho que falar, não, poxa, agora já virou a página e eu preciso tomar uma postura melhor. Então, ali os pais vão conduzindo a criança, e eu acredito que a partir dos 10 anos já é essencial. Principalmente jovem, adolescente, que tem muitos eventos sociais para participar, para estarem presentes. Então, ele tem que ter um mínimo de conhecimento, né, para poder saber se portar. Porque não é só em um evento, é no trabalho. Né? Ele vai precisar saber qual a sua postura no trabalho. Ele vai precisar entender que no trabalho ele não pode vestir qualquer roupa, ele não pode se portar de qualquer maneira, ele vai precisar cuidar da imagem pessoal dele, né? Muito bom. Não vai poder cometer certos tipos de exagero no seu visual, para passar uma boa imagem para a empresa. E eu costumo sempre falar assim, que o jovem, ele tem que honrar o seu trabalho, né? Como que ele vai honrar o seu trabalho? Sabendo como se portar, né? Sabendo como servir no seu local de trabalho. E eu gosto muito de um versículo que se encontra em Eclesiastes 9:10, que ele fala assim, tudo que você for fazer, faça com toda a força de suas mãos. O que ele está querendo dizer? Que a gente precisa colocar todo o nosso empenho, né? Toda a nossa dedicação em tudo que a gente for fazer. Porque quando no versículo fala para a sepultura onde a gente vai, não tem mais como a gente fazer nada. Então, o que significa isso? Para a gente fazer tudo de forma excelente, né? E o que é essa excelência? É ir além, é se exceder, né? Se você precisar ajudar o seu amigo a andar ali, carregar um peso, 1 milha, você vai 2 milhas. É sempre estar se excedendo,
né, sempre fazer além do que é proposto. Não só aquilo né, que está ali para você fazer. E isso é importante, principalmente no trabalho. Porque no seu trabalho, seu chefe, seu patrão vai lá, vai designar um serviço para você, mas você vai ser excelente no seu trabalho e você vai fazer além do que lhe é proposto. E você fazendo isso, Deus vai honrar você também, né? Quando você estiver ali numa posição, né, de patrão, ou então num serviço que você deseja, Deus vai honrar você. Então, nós precisamos honrar para depois nós sermos honrados. Muito bem, Aline. E você tocou num assunto que eu acho que até é um assunto cada dia mais polêmico por conta da grande diversidade de imagem. A gente se expressa muito através das roupas que nós vestimos. Sim. E a igreja evangélica sempre carregou um tabu, né, da postura e da imagem da mulher evangélica. Que eu lembro de, quando me converti, falar, né, as mulheres que usam saia lá embaixo. E aí eu lembro quando era criança, né, você vê um homem trajando calça social, não, chinela havaiana e uma camisa social botoada até o pescoço, é um crente passando. Aí a gente sempre carrega, se ainda tem muito esse estereótipo da imagem. Só que hoje nós estamos vivendo um momento que a liberdade de se vestir, de se portar, e aí, para o jovem cristão, ele está na faculdade, ele está no trabalho, ele está empreendendo. E aí, posso todas as coisas, posso me vestir da maneira que eu quero, da maneira de me expressar para a sociedade, porque se carrega muito isso, né? Não, eu me visto, é a forma que eu quero me expressar, me expor à sociedade. E aí, como que o jovem cristão ele deve se portar nessa circunstância? Posso todas as coisas, tudo me é lícito? Posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Muito bom. E a imagem pessoal, ela fala bastante, né? A sua imagem, ela mostra quem você é. E, assim, principalmente essa questão do estereótipo do crente. É complicado, porque, assim, hoje em dia nós não vemos mais isso, né? Hoje em dia, você anda na rua, você não sabe mais, pelas vestimentas, quem é evangélico e quem não é. Só que, assim, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E nós precisamos, né, tomar cuidado com a nossa imagem. Além de passar o que nós queremos através da nossa imagem, nós precisamos tomar cuidado com as nossas vestimentas, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo, né? E o que a gente vê são roupas muito ajustadas, ou muito curtas, muito decotadas, e não convém para um jovem cristão, né, nem para ninguém andar dessa maneira. E nós temos visto agora, eu acredito que ainda está muito isso, né, muito forte, homens cada vez vestindo calças tão apertadas que parece, o pastor Lucio fala que parece que foram embaladas a vácuo. Sim, exatamente. E mulheres usando roupas decotadas ou transparentes. E isso, por vezes, né, aqui não, né, aqui em Palmas a gente não vê isso, mas em Nárnia a gente já ouviu falar que em Nárnia acontece. Não foi isso, Lucas, que a gente... Em Nárnia, não foi? É isso. Em Nárnia acontece, né? As pessoas querem participar de um evento cristão, são da igreja, são da igreja e querem se portar assim, ou no trabalho, ou na faculdade, e porque lá, para todo mundo lá isso é normal, então ela quer se sentir normal entre o novo normal, que é outro assunto para a gente falar sobre as regras de etiqueta, o novo normal. E aí? Nós precisamos, né, tomar cuidado com essa questão das nossas vestimentas, porque a gente dá um bom testemunho, né, através das nossas vestimentas, ou não, né? Então, assim, não importa o lugar, não é só na igreja que a gente precisa vir vestido adequadamente, mas em todos os lugares que, né, no nosso meio social, a gente precisa dar um bom testemunho através das nossas roupas, né? E eu costumo sempre falar assim, você vai ver um grande empresário vestido com roupas tão ajustadas,
ou empresária com roupas tão curtas, uma pessoa bem-sucedida, você nunca vai ver uma pessoa bem-sucedida trajando peças menores, vamos dizer assim. Então, essa Muito questão bem. da imagem fala muito ao nosso respeito. O que eu quero passar através do que eu estou vestindo? Né? São roupas curtas? O que me leva a vestir uma roupa curta? Para que fazer essa exposição do corpo, né? A gente está Muito bem. expondo para quem? Isso pode gerar um mal-estar não só para você, mas também para aquela pessoa. E aí a gente tem intolerância para com os fracos na fé. Mas você não é da igreja? Ô, Lucas, você não é da igreja usando essa calça apertada desse jeito? Tem certeza, irmão? Não é? E aí acabou causando, de repente, até um escândalo, né? Sim. Por conta dessa postura. Mas aí também não é só roupa. Só roupa. Tem outras coisas, né? Tem outras coisas. E aí, o que mais que nós poderíamos falar sobre essas outras posturas que permeiam a vida do jovem, né, da vida cristã, e que, por vezes, elas são tratadas com descaso ou é tratado com esse novo normal, que tudo pode, tudo é relativo, né? É o seu bem-estar. Eu acredito que a principal arma desse novo normal tenha sido as redes sociais, que é um tema bastante polêmico, mas que precisa ser falado, porque é algo dessa geração, né? Geração Y, e está presente em tudo, né? Hoje a pessoa tem a vida no celular. Então, assim, é algo que a gente precisa tomar bastante cuidado, porque no trabalho, o excesso de celular não vai fazer bem. Hoje em dia, a gente vê muito na igreja o uso de celular, o que é uma total irreverência à palavra do Senhor, à casa de Deus. Muito bem. Então, assim, nós precisamos tomar esse cuidado de, pelo menos na igreja, né? Você está numa reunião de trabalho, seu chefe não vai permitir que você use celular. Por que na casa do Senhor tem que ser diferente? Nós precisamos ter essa reverência na casa do Senhor. E o que a gente vê hoje em dia são pessoas, né, durante o culto, mas tirando selfie, né, conversando no WhatsApp. Então, assim, isso é uma total irreverência, né, à casa de Deus. Então, assim, as redes sociais, o celular, ele tem sido o grande inimigo dessa geração, vamos dizer assim. O celular, então, tem sido um vilão nessas horas, na reverência, na postura, porque, de fato, a gente vai entrar numa reunião, a primeira coisa que se trata lá, que vai falar, dependendo do nível da reunião, da postura, coloca no modo avião. Sim. Em alguns lugares é necessário até desligar o celular, porque não é aceito apenas o modo avião. É necessário desligar. Para assistir uma peça de teatro, Sim. não é permitido o celular ligado. E por que não na casa do Senhor, né? Aí na casa do Senhor a gente pode estar lá. Tirando selfie. Pastor está pregando, está tirando a selfie, né? E aí essa falta de reverência. E, na verdade, não é só a questão do uso nos lugares, né? Tem a questão do uso das redes sociais, né? Que, assim, o jovem cristão, ele precisa ter esse cuidado na hora de fazer o uso das redes sociais. Não expor a vida, né? Cuidado com as postagens, cuidado até mesmo com as coisas que curte, com os perfis que segue. Muito bem, então, esse é um assunto muito interessante, porque a gente tem que ter cuidado, porque quando eu curto, eu olho e analiso por esse sentido, né? Nós temos duas situações. Quando eu curto, o algoritmo das redes sociais vai distribuir mais conteúdo daquela natureza ou daquele sentido para mim. Então, se tem uma hashtag ali, aquela hashtag, ela vai se multiplicar para dentro do meu algoritmo e tudo que tiver relacionado àquilo, o algoritmo vai expor conforme as minhas práticas e os meus interesses. E eu sempre costumo dizer, e aí, jovem Shalom, se eu abrir o seu Instagram e for lá naquela ampulhetinha lá, né, de conteúdos indicados, que tipo de conteúdo que vai aparecer lá no Instagram, né?
vai aparecer conteúdos que condiz com o seu testemunho de fé? Sim. Ou é um assunto que eu trabalho, que eu bato muito em cima? Ou vai aparecer umas ovelhinhas sem lã lá, né? Porque, de fato, ali vai condizer com aquilo que eu tenho mais procurado. Sim. Ali é um reflexo da minha vida diante das redes sociais. O algoritmo fala assim, olha, Aline, aqui estão as suas preferências. E aí? Dentro das suas preferências, o que tem ali? Então, nesse aspecto de curtir, e essa questão do algoritmo, as suas preferências. E também tem um outro aspecto, que quando eu curto o conteúdo de alguém, alguma manifestação política, religiosa, social, Sim. né? E as redes sociais têm sido um verdadeiro campo de guerra, sim, político, né? Ainda mais nesse momento que nós estamos aí já às vésperas, verdade, da eleição, já na próxima semana, as eleições, e tem sido um verdadeiro campo. E quando eu coloco lá um curtir, coloco um like lá, aí está lá a minha cara. Felipe Melo e outras 2.000 pessoas curtiram esse conteúdo. Então, eu estou validando aquilo que o outro, sim, está falando. Exatamente. E eu posso ir contra a minha fé, ou contra aquilo que eu professo publicamente, na igreja, no seio familiar. E aí lá nas redes sociais, porque eu tenho pouca pessoa da igreja me seguindo, ou tem um perfilzinho ali que é só para os... Acha que pode tudo, né? Acha que pode. Mas, na verdade, o perfil, né, na sua rede social, ele diz tudo sobre você. É uma apresentação sua. Você abrir o perfil de qualquer pessoa, você vai conseguir entender o que ela está tentando passar, né? Qual é a forma que ela vive, se ela está dando um bom testemunho, se ela for, né, crente. E então, ali, você já consegue entender tudo. Então, nós precisamos tomar bastante cuidado com essa questão, né? Qual a foto que eu vou colocar no meu perfil? Fotos sensuais não condiz com o perfil cristão. E o que você posta, né? E essa questão do algoritmo também é muito importante, porque, assim, a partir do momento que eu estou curtindo algo que não me convém, vai aparecer para mim, né? Então, assim, isso não é interessante, porque, de repente, é dessa forma que a pessoa vai caindo. É só uma olhadinha, de repente, já está olhando todo dia. Então, assim, isso não condiz, né? E a gente precisa tomar bastante cuidado também com o nosso perfil, porque hoje em dia, principalmente hoje em dia, muitas empresas, antes de contratar, ela visita o seu perfil. Então, ela vai ver ali no seu perfil muita foto de festa, foto de... que não convém. Ele vai olhar ali e falar, não, essa pessoa aqui não vou poder contratar. Balada, né? As coisas que você gosta de fato. Hoje a imagem da empresa, a imagem social da empresa, né, dos seus colaboradores, conta muito para isso. Então, né? A gente precisa limitar, né? A gente precisa ter um controle do que a gente posta, do que a gente curte, né? E de uma boa apresentação. Ter o cuidado de ter uma boa apresentação, porque não é pelo fato de ser uma rede social que eu vou colocar qualquer foto, né, de perfil, que eu vou postar qualquer coisa, que eu vou sair curtindo tudo, que eu vou desabafar nas redes sociais, que é algo totalmente antiético. Ficar dando indireta nas redes sociais. Jamais, jamais, porque além de você não atingir o seu foco principal ali, que é atingir aquela pessoa, você vai atingir várias pessoas que às vezes não tem nada a ver, mas a pessoa acaba pegando para ela. Então, assim, isso não é legal. Se tiver uma diferença com a pessoa, chega na pessoa, conversa. E trata, né? É o que manda a ética, né? Muitas vezes não acontece, mas é o que manda a ética. Então, assim, jamais fazer esse tipo de exposição, né? Conta para Deus. Apresenta para o Senhor. Apresenta para o Senhor, que Ele é o único que pode resolver. Muito bem. Essa questão. E também acaba te expondo muito mais, sim, do que você conseguindo, de fato, fazer aquilo que você queria, né? Dar uma alfinetada, justamente, ali na pessoa,
acaba te revelando mais sobre você do que qualquer outra coisa, não é? Justamente. Mas aí, Aline, esse novo normal, as redes sociais, isso é muito importante. A outra coisa que eu vejo muito, e minha esposa também, a gente falava muito sobre isso no trabalho, quando ela tinha que recrutar uma pessoa, e como nós trabalhamos, né? Eu trabalho em órgão público, ela também trabalhava, e tem toda uma questão, né, de postura, da forma de conduzir, de falar, e aí, às vezes a pessoa tratando ali a vida profissional, aplicando muito regionalismo, está falando com uma pessoa que está buscando ali um serviço da instituição que ela pertence, e aí a pessoa está falando, ô senhor, comadre, está tratando como se fosse alguém íntimo dela. Verdade. E às vezes é um vendedor, está trabalhando no empreendimento ali e extrapola essa proximidade que ela tem que ter com a pessoa. Então, é o que eu estava falando sobre excelência. Quando nós vamos nos apresentar para uma empresa ali, apresentar o nosso currículo, nós precisamos ter em mente que nós vamos precisar agir conforme aquela empresa está pedindo. A gente não vai poder falar conforme o nosso regionalismo, a gente vai precisar ter uma postura, a gente vai precisar vestir uma roupa que condiz com o trabalho. E a gente, como eu falei no começo, a gente vai precisar agir de forma excelente. Eu sempre gosto de falar da excelência porque nós temos um exemplo muito grande que foi o exemplo de José. Eu sou apaixonada na história de José, porque não foi por causa da condição que ele se encontrava que ele deixou de ser excelente. Ele foi excelente em tudo que ele fez. Ele foi vendido como escravo, né? Depois ele foi um excelente padeiro. Ele foi tudo que lhe era proposto, ele era excelente, até que ele se tornou governador. Então, a partir do momento que você faz o seu melhor, que você dá o seu melhor para se tornar uma pessoa excelente, você é honrado, né? Deus abençoa. Então, a partir do momento que você dá o seu melhor, se tornando uma pessoa excelente, Deus honra. Porque ele, com o seu testemunho, né, de vida, ele nos mostrou como nós devemos ser excelentes, né? E a excelência, ela começa a nos servir. Para que exemplo melhor que Jesus, né? Jesus foi o maior servo que já existiu, né? Ele serviu os discípulos. Então, ele nos deixou, né, esse legado para nós aprendermos, né? Deixou para que nós pudéssemos aprender a ser excelentes. E eu gosto sempre de falar sobre isso, porque nós dando o melhor, a gente fazendo o melhor que nós podemos, transforma o ambiente, nos transforma em pessoas melhores e transforma a nossa vida. Então, como eu li o versículo, a gente sempre tem que dar o nosso melhor em tudo que a gente for fazer. Aline, e eu já vivi algumas experiências, por vezes, com relação a isso. Eu sempre trabalhei com o público, com pessoas, né, lidando muito com isso, profissionalmente falando. E por vezes, ao cuidar de um problema de alguém, a pessoa chega com um problema, em diversos setores que eu passei, a pessoa chegava com um problema, e aí eu pegava aquela pessoa ali, que estava com um problema, que precisava resolver alguma coisa, e aí conduzia aquela pessoa até solucionar aquele problema. Por mais que não tivesse ali dentro daquilo que eu precisava fazer, às vezes acessar uma informação, fazer uma pergunta, aproveitar o acesso que eu tinha para poder acelerar o processo daquela pessoa. E já vi muitas vezes mesmo, sem demagogia, pessoas pararem e falar assim, nossa, muito obrigado. Se não fosse você, se você não tivesse agido assim, tivesse falado com essa pessoa, se eu não tivesse encontrado com você hoje, não sei o que seria. Porque a pessoa já está tão habituada a ser destratada, a ter tanta dificuldade de acessar as coisas, que quando acha alguém que se dispõe a fazer, acha estranho. Acha extraordinário. Isso é ser excelente, isso é saber servir,
né? Sim. Porque não é porque você está numa posição maior que você não vai servir. Como eu falei, Jesus foi, né, a pessoa que mais serviu, o maior exemplo de servir, né? E nós precisamos aprender esse exemplo com ele. E é verdade mesmo. Muitas vezes, né, as pessoas estranham a forma. Se você é muito cordial, se você é muito gentil, as pessoas acabam estranhando. Às vezes, até ao receber um presente, a pessoa já espera assim, o que ela quer em troca, né? Então, as pessoas não Já fica desconfiada, né? Falei, as pessoas não estão tem alguma coisa aí. Só que a gente precisa aprender, né, com os ensinamentos de Jesus. Aline, eu vejo nesses anos que pessoas estão tão assombradas porque chega a ser assustador ser correto e justo. A exemplo, e outra experiência que eu passo é quando você vai pagar e a pessoa esqueceu de lançar alguma coisa na fatura ali. Você foi num restaurante e a pessoa esqueceu de cobrar algo. E, por vezes, eu já falei assim, você esqueceu de me cobrar isso, isso e isso. Aí a primeira coisa que ela faz é chegar para trás assim, uau, que estranhar o comportamento. Ele ia pagar menos, ele tá... Sim. Na verdade, hoje em dia, é muito de se estranhar o bom comportamento. Eu acredito assim, que a correria do dia a dia, né, tem tornado as pessoas menos observadoras. O que acontece? A correria do dia a dia acaba tornando a pessoa sem educação, porque ela é indelicada, né, insensível, né? Hoje em dia está faltando tanta comunicação que eu fico horrorizada às vezes ao receber uma mensagem. Estão encurtando tanto a forma de se comunicar que às vezes é inacreditável. Oi, tudo bem? A pessoa abrevia o tudo. Está abreviando tanto que eu acho que vai chegar um momento que nem sei como que vai ser a forma de se comunicar. Então, acaba, né, passando ali uma deselegância. Porque, assim, se eu vou falar com você, se eu estou cumprimentando você, não é porque é pelo celular que você está do outro lado que eu estou deixando de falar com uma pessoa. É uma pessoa, um ser humano que está do outro lado. Então, a gente precisa estar atento a essas regras de boa educação ao usar, né, as redes sociais. Por exemplo, o que eu vejo hoje em dia é pessoas que já chegam direto ao ponto. Elas não cumprimentam antes de falar o que querem. Às vezes, até para pedir. Elas não falam, oi, tudo bem, como você está? Ela já chega, oi, preciso que você faça isso. Ou então, você pode fazer isso para mim? Né? Então, isso é uma forma totalmente indelicada, né, de agir com o próximo. E eu tenho visto isso muito. Às vezes você está tratando com a pessoa, tal, aí a pessoa está lhe aguardando, ou você está aguardando a pessoa, aí demora 1 ou 2 dias, aí a pessoa traz a resposta que ela tinha para poder te dar. Exatamente. Aí parece assim que ela quer só dar continuidade naquela conversa anterior. Hoje não vai começar. Exatamente. E aí você falou um assunto muito interessante aqui sobre abreviar. E aí nós estávamos falando sobre o regionalismo. Sim. E aí eu te pergunto, o sotaque também entra, ou aquele regionalismo que é, de fato, aquelas gírias, né? Mano, cara, né? Que são gírias, né? Sim. O sotaque, ele também é tratado nesse aspecto ou não? O sotaque, não. O sotaque não, porque é algo da essência dele, né? É algo que ele foi criado com aquilo. Dificilmente ele vai conseguir se desfazer disso. Mas o que a gente fala aqui, na realidade, de saber se portar no trabalho, é a questão das gírias, né? Sim. Até mesmo para quem está na frente de um trabalho na igreja, para um líder, né, ele saber que tem certas gírias que não convém. Não cabe, né? Não cabe naquele momento. E aí você falou sobre o WhatsApp também, sobre abreviar os textos. Sim. E aí é muito usual pessoas quererem escrever e escreverem gírias também na hora ali. Elas devem ser evitadas também, Aline? Ainda que for no pessoal seu ali, ela deve ser evitada, ainda que não for de maneira profissional, pessoal, elas devem ser evitadas? Ao meu ver, sim.
Porque é algo que a gente vai se acostumando. Se você começa a falar, não, só com ele aqui, só hoje, você vai se acostumando e vai se tornando um estilo de vida seu. Então, assim, precisamos ter em mente que não é porque a pessoa está do outro lado que nós podemos falar o que quisermos, né? Ou então que a gente não precisa usar os termos de bom tratamento, a boa educação, né? Perfeito. Aline, nós temos uma pergunta direto da nossa produção. Ô, produção, manda aí, produção. Alô, aqui quem fala é a produção. Muito bem, produção. Uma pergunta. Aproveitando o assunto da comunicação, o uso do celular, uma pergunta. Usar o celular, acontece muito, né? A gente sai na pizzaria com os amigos, vamos ali fazer um lanche com o pessoal do trabalho. Usar o celular enquanto está nessa reunião pessoal, está ali presencialmente com a pessoa, por exemplo, eu e o Felipe, a gente sai junto e eu do nada pego o celular, vou responder uma mensagem que chegou para mim. Enquanto eu estou falando. Enquanto o Felipe está falando, principalmente, né? Sim. Acontece muito hoje em dia, né, com o uso dos celulares no nosso dia a dia. É também uma falta de etiqueta, uma falta de ética fazer isso com a pessoa que eu estou conversando? Muito bem, produção. E aí, Aline? Excelente pergunta. Excelente pergunta, porque é algo que a gente vê bastante. Sim. E é uma total falta de educação, porque além de ser uma falta de etiqueta, uma falta de educação, você não está tendo consideração com a pessoa que está ali dando o tempo dela, né, a companhia dela para você, e você está, né, agindo de uma forma que não convém. E é interessante isso, que não é só com os amigos que acontecem, né? Você vê bastante hoje em dia isso acontecendo com as famílias, né? Você sai nos restaurantes, o que você vê é todo mundo de cabeça baixa olhando no celular. E aconteceu exatamente esse final de semana. Eu saí para almoçar com a minha família e eu dei uma leve olhada assim ao redor e estava todo mundo na hora do almoço, né, com o celular na mão. Mas o que me chamou a atenção foi uma família que estava à minha frente, que a mãe e as filhas com o celular. E o pai passou o almoço inteiro, né, sozinho, a ver navios. Então, assim, é uma total falta de respeito, né, com o próximo, principalmente com a sua família. E principalmente por se tratar de uma mesa, né? Ali você está fazendo refeição, é um momento sagrado, né? É um momento que você tem de compartilhar algo com a sua família e você está agindo de uma forma que não convém, né? Fazendo uso das redes. Não é o momento. Eu acho que pode esperar, né? Você pode deixar o celular do lado e aproveitar esse momento, até porque hoje em dia tudo está tão corrido, né? As coisas estão tão corridas, você quase não tem aquele tempo, né, com a sua família. Então, vamos aproveitar aquele momento. Então, é completamente deselegante fazer o uso de celular enquanto você está numa mesa ou com a sua família, ou com seus amigos, ou numa reunião. Completamente deselegante. Muito bem, produção, não é? Um like para a produção. Ó, se você gostou da pergunta da produção, já comenta aí, tá? E já deixa aquela curtida marota para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Por favor, faça isso. Vamos parar de usar o celular com outras pessoas, né? Vamos usar o celular para compartilhar o Papo JS. Muito bem, produção. Vamos usar o celular para compartilhar o Papo JS. Aline, e falar sobre mesa, que acho que hoje era uma das coisas que nós queríamos falar, essa postura à mesa, né? Como se portar uma mesa, porque muita gente pode acabar cometendo uma gafe. Sim. Por esquecimento, por descuido, por falta de atenção em saber qual que é a regra, né? Eu, por exemplo, nós estamos aqui no Papo JS, e aí eu coloco o braço em cima da mesa, não coloco o braço em cima da mesa. E eu acredito, Aline, que a mesa é um lugar muito importante, em especial às famílias. Né? É um lugar de tomar a refeição. Sempre que a gente ouve falar sobre etiqueta, a gente vê muitas pessoas tratando da mesa, do encontro familiar. E quem vai falar sobre família, frisa muito que a família ela deve ter pelo menos um encontro diário em redor da mesa. Ou
ao máximo de encontros possíveis durante a semana, porque por conta da rotina de trabalho, N circunstâncias, não é todos os dias que uma família ou outra, né, ou muitas famílias podem se sentar à mesa e ter um momento juntos. Mas recomenda-se que a família esteja sentado à mesa, né, para fazer isso. E aí nós temos um exemplo que eu acho que cabe a gente frisar, e penso que ele vai permear essa parte do assunto, Sim. que a Santa Ceia do Senhor, que é algo que marca a vida cristã. Exatamente. E aí a gente tem o exemplo do Senhor Jesus, ali, servindo Sim. a mesa, partindo o pão, Exatamente. e servindo os seus, e ainda tem mais algo especial ali nesse momento da ceia. Mas é algo muito importante. A nossa grande celebração enquanto vida cristã, né, é a Santa Ceia do Senhor. Até que Ele venha. E aí, como se portar à mesa? Nós sabemos que tem regras, mas e aí? Como se portar uma mesa? Exatamente. Esse é um assunto que eu amo, não é segredo, eu gosto muito. Bem. Até porque a mesa ela estreita laços, né? Muito ela bem. serve para estar estreitando laços, não só da família, mas de quem você convida para sentar na sua mesa. Né? E é bastante interessante esse assunto, você tocou sobre a Santa Ceia. E quantos milagres Jesus já fez através da mesa? Né? Então, ela representa muito, né, para a gente essa questão de estreitar laços, de servir quem amamos, quem não amamos. Então, nós precisamos... e fala muito sobre servir, né? Servir a nossa família, servir os nossos amigos. E então é uma questão muito importante, principalmente para as nossas jovens que estão pensando em casar. Tem bastante jovens que, né, que vão se casar, então já ir se familiarizando com esse assunto, porque assim, na correria do dia a dia, a gente quase não tem tempo de estar com a nossa família devido ao trabalho, devido aos compromissos, aos muitos compromissos, né? Então a mesa, ela se tornou algo que veio para estreitar essa relação entre a família. E eu gosto muito de uma fala do pastor Francisco Miranda, onde ele fala assim, que nós estamos numa geração fast food, que é tudo pronto, é imediato, mas na mesa não acontece isso. A mesa é aquele tempo que você senta, né? Prepara a refeição para a sua família, para servir a sua família. É aquele momento onde você tem aquela relação que muitas vezes, assim, na correria você não pode ter, mas se você prepara aquela mesa, não precisa ser com talheres, taças requintadas. Apenas aquele momento ali de você preparar com o que você tem mesmo em casa, não precisa grandes coisas para preparar uma mesa arrumadinha, né? E o seu familiar, a pessoa que está no seu convívio, ela vai se sentir bem com isso. E, de alguma maneira, ela vai querer retribuir isso e se torna um momento ali gostoso, né? De troca de experiências, de uma conversa boa, familiar. E eu tenho alguns exemplos na nossa congregação que eu gosto muito de dar esse testemunho, que, assim, através da mesa posta, muitas famílias foram transformadas. Começou com a esposa fazendo, né? E depois o esposo gostou tanto, né, de ser servido daquela maneira que eles começaram a fazer também. E é algo muito bacana, né? Um testemunho muito importante que eu acredito que é legal compartilhar, porque assim, não é só a mulher, né? O homem, ele se sentindo honrado, ele vai querer honrar a sua esposa também. Com certeza. Então, os jovens também, né? Não é só as jovens que estão querendo casar, os jovens também, né? Sim. Já precisam ficar atentos a isso, fazer um cafezinho, levar na cama, tudo isso, né? Conquista o outro, além de você estar servindo, né? E é tão interessante essa questão da mesa posta, porque assim, automaticamente, quando você prepara uma mesa para alguém, a pessoa se sente muito importante.
é cada reação legal que eu vejo as pessoas terem quando a gente prepara uma mesa, eles se sentem importantes. E com eles se sentindo importantes, eles vão querer retribuir aquilo de alguma maneira. E é tão bom, né, a gente fazer a diferença na vida de alguém, não só na vida dos nossos familiares, mas na vida dos nossos amigos, né? Eu gosto muito de preparar a mesa para amigos, para os meus familiares. E, assim, eu fico muito feliz com a reação que eles têm. Às vezes, inesperada, né? Eles falam, nossa, mas eu nem sei como me sentar, né? Como me comportar Como aqui me diante de tudo isso. comportar. Mas é tão simples, né? Sim. Que é um prazer servir, né? Então, assim, eu gosto de aprender com o exemplo de Jesus, a questão de servir na ceia. Ele sabia que Judas o trairia, e assim mesmo ele serviu ele. Então, é um grande exemplo para nós. É difícil, mas precisamos, né, seguir esse exemplo. Sim, e é algo muito importante, porque quando nós temos esse momento de comunhão ali, você tem a mesa posta por si só, né, um ambiente que tem as suas regras ali, né, a sua conduta, a sua forma de se portar e de conduzir, ela é muito importante. Mas traz um efeito emocional sobre quem está ali, né, para aquele momento de valorização, de pertencimento, né? Poxa, isso aqui está posto, né? A mesa está posta para mim. Reconhecendo o valor que a pessoa tem. E é algo tão importante que não é só um adulto que consegue perceber. Lá em casa, as crianças amam. Eu tenho 2 meninos, né? E mesmo eles sendo pequenos, ainda crianças, eles gostam de participar desse momento. Não só ali da mesa pronta, mas eles gostam de ajudar, né? E por muitas vezes eu já acordei e a mesa estava pronta, feita por eles. Então, assim, é algo que, né, aquece o coração, é muito bom mesmo. Muito e você bem. tinha feito uma pergunta sobre a questão de como se portar, sobre os braços e tudo. Sim. Na verdade, essa é uma questão muito polêmica, né? O que eu devo, o que eu não devo fazer numa mesa. Mas, na verdade, é tão simples. E hoje a gente tem tanto acesso à informação que uma simples busca, né, no Google, a gente já consegue, né, ter essas informações. Né? E saber que a gente nunca deve se apoiar. Se a gente for sentar numa mesa para almoçar, né, ou até mesmo numa reunião, a gente nunca vai se debruçar sobre a mesa, a gente nunca vai se apoiar como se estivesse ali, estou cansado, estou morrendo. A gente chega assim, aí né? a pessoa vai te atender e está assim. Nossa, tipo assim, uma total desatenção, né? Então, assim, justamente, jamais. A gente quer apoiar, não tem jeito a gente colocar a mão. Então, a mão pode colocar, o antebraço pode colocar, mas jamais deitar, se debruçar, fingir cansaço. Tudo isso a gente precisa evitar, porque não é legal. Nem no seu local de trabalho, né, que a gente tem que ter essa postura. Né? Jamais aquela postura de cansado, né? Ombros caídos. A gente precisa ter uma postura, né? Não só no nosso trabalho, mas também estou na presente, mesa. né? Estou aqui, eu estou dando ouvidos ao que você está falando. A minha postura está dizendo isso para você, né? Que eu não estou desatenta, eu não estou cansada, né? Eu estou aqui, eu estou atenta ao que você tem para me falar. Então, assim, a gente jamais deve ter essa atitude à mesa, né? Mas com uma mesa bonita, bem organizada, eu acredito que jamais as pessoas vão se comportar dessa maneira. Sim, já auxilia quem está na mesa ali já não ter essa postura. Mesmo exatamente. Não cabe ali, né? Não dá para fazer. Então, Aline, e nós temos esses cuidados que temos que ter, né? A mesa posta é uma matéria muito interessante de se falar, de se exercitar, nem se fala, né? Exatamente. Em exercer ela, né? Até porque, gente, como é bom demais, né? E aí, Aline, eu te falava aqui nos bastidores, né? Porque no business, né? O jovem que está empreendendo, está fazendo negócio, ele vai lá, ele marca negócios ele vai almoçar com o chefe,
para tratar de negócio, para ter uma reunião um pouco mais robusta. Ele vai chamar o cliente dele para fechar um negócio, fechar uma venda, aí ele chama para poder almoçar, para ter um momento. Não, vamos tomar um café, vamos fazer isso, fazer aquilo. E aí, lá no mundo dos negócios, ele se dedica a sentar na mesa com pessoas estranhas, porque ele tem interesses ali, né? Ambos têm interesses de estarem juntos. Sim. E aí ele se posiciona à mesa, almoçam juntos, tomam um café da manhã juntos, para poder falar sobre negócios, para falar sobre dinheiro, para deliberar sobre a gestão do local de trabalho, sobre assuntos pertinentes à empresa que ele pertence. Então, se reúnem para fazer isso. Só que essa mesma pessoa não tem a dedicação de se sentar com o seu familiar. Exatamente. E falar assim, hoje nós vamos jantar juntos, hoje nós vamos tomar um café da manhã juntos aqui, preparar uma mesa. Ele não está agindo de forma excelente. Porque primeiro é a nossa família. O nosso melhor sempre é para a nossa família. Tem até aquela história, né, de guardar os melhores pratos, as melhores louças para as visitas. Lá em casa é uma regra. As melhores louças, os melhores pratos sempre é para a família. Porque primeiro eu preciso servir a minha família de forma excelente. Porque é eles que estão no meu convívio, né, no meu cotidiano, todos os dias. É a eles que eu vou sempre recorrer. Então, é a eles que eu preciso dar o meu melhor. E é interessante essa pergunta, porque por que não dar o nosso melhor para a nossa família, se lá fora a gente dedica o nosso melhor, dedica o nosso tempo para desconhecidos? Não é porque eu tenho interesses, porque eu preciso, né? Mas é um estilo de vida. Você dá o seu melhor. Você começa dando o seu melhor para a sua família, depois você vai dar o seu melhor, né, no seu local de trabalho, né, em todos os ambientes sociais que você participa, convive. O seu melhor na igreja. E precisamos falar sobre isso também, né? Sim. Servir de forma excelente na igreja. Porque, assim, o que a gente vê é uma maneira descompromissada, hoje em dia, né, das pessoas servirem a casa de Deus. E a gente, agindo dessa maneira, a gente está desonrando, né, aos nossos líderes. A gente está desonrando a Deus. Então, assim, na verdade, a etiqueta sociais, as regras sociais, nada é mais que uma boa educação, né? Às vezes a gente passa por uma pessoa, ela não cumprimenta você. Nós precisamos ter esse cuidado de termos essa educação, né? Porque antigamente era passado de pai para filho. O pai sempre estava ali. Hoje em dia, com a correria, acho que não está dando para ensinar os filhos, não. Porque o que você vê são pessoas sem educação. Às vezes você passa topando, a pessoa não dá um bom dia. Antigamente você via bom dia, vizinho, bom dia para qualquer pessoa que você via na rua. Hoje em dia, a gente não vê isso. Se dá um bom dia, você já acha estranho. A pessoa está me dando bom dia na rua, não é? Sim. Então, assim, a gente precisa voltar. Não é porque tudo se tornou uma correria, a comunicação se tornou abreviada, que nós não precisamos ter esse cuidado, né, nos nossos relacionamentos. E o que eu estava falando, a questão de servir na igreja, nós precisamos ter esse cuidado. Porque se nós estamos servindo, nós estamos honrando os nossos líderes, né? Sim. Então, nós precisamos ter esse cuidado, não só de como se comportar através das nossas vestimentas, não só como se comportar no uso do celular, porque ali nós estamos no momento que nós estamos adorando ao Rei dos Reis. Então, nós precisamos ter esse cuidado de deixar o celular na bolsa, né? Nem do lado, é na bolsa, né? Para não querer dar aquela espiadinha. Isso pode ficar para depois, porque nós precisamos ter essa reverência, né, na casa do Senhor. Sim. Então, esse cuidado ele tem que ter, né, de não estar verificando as mensagens toda hora, porque isso pode esperar. Porque no seu trabalho ele vai esperar. Então, na casa do Senhor precisa esperar também. Muito bem, Aline. E aí você trouxe dois aspectos muito importantes, né, sobre a família
e sobre o servir na igreja. E aí, quando você falava sobre isso, me fez lembrar um testemunho que o pastor Tiago Brunet, ele gosta de compartilhar, ele que também é do mundo dos negócios, né? Estava fazendo um negócio em Israel, e aí tinha um grupo de empresários tentando fechar negócio com um grupo de empresários judeus ali em Israel. E no final da negociação ali, já de mãos apertadas, prontos para assinar o contrato, um que não tinha uma vida cristã, né, uma pessoa que era um empresário, estava ali para fazer um negócio com vários outros empresários, e aí ele faz uma pergunta, né, sobre balada, sobre se divertir, onde ele poderia ali encontrar as moças de Israel para poder passear. E aquele rapaz, um dos empresários judeus, que sabia falar português, ouve ele fazer a pergunta e vira levemente para ele e fala assim: você não é casado? Ele: não, é só para a gente poder passear e ver como é que é aqui em Israel. Aí ele fala assim: obrigado. Ele não fala outra coisa. Aí ele vira e se reúne com o grupo deles e volta para o grupo de empresários e fala assim: nós não podemos fechar negócio enquanto este indivíduo fizer parte da negociação. E aí a sensação daqueles pastores que estavam ali naquele negócio foi de um frio, né? Porque diz que era um negócio muito importante para eles, um negócio internacional que renderia muitos milhares, milhões de reais para eles. E aí, por conta de uma conduta que desrespeitava o valor da família e que desrespeitava aqueles ali, fala assim: se ele não consegue respeitar a família, a esposa, ele vai me respeitar? Se ele não tem fidelidade e postura ali, aí sim, isso retrata o valor da família, retrata o valor sim, cristão e retrata o valor profissional. Olha só que bobeira. Exatamente. Eu acredito que é, sim, um desafio muito grande para o jovem cristão hoje em dia ir contra, né, os padrões desse mundo. Sim, mas, certeza, na verdade, diz muito sobre a gente. É o que eu estava falando. Você começa na sua casa. Depois, aquelas atitudes que você tem em casa, né, você vai ter lá fora. Então, nós precisamos ter esse cuidado de ser excelentes, de ter uma boa educação em todos os lugares, em todos os ambientes que a gente convive. Porque isso há transformação na nossa vida. E a gente vai colher, com certeza, os frutos, né, dessa boa educação que a gente tem com o próximo, né? Fala muito sobre a gente, essa questão de ter uma boa educação, sobre servir, né? Então, Aline, esse foi um caso que nós tratamos, que o pastor Tiago testemunha, né? Ele já fala isso em várias palestras dele, esse caso. É de alguém casado que não respeitou a família e, por conta disso, perdeu um grande negócio. Mas existe uma máxima sobre relacionamento, né, do jovem e tal. Fala assim: olha para aquele jovem lá e vê o jeito que ele trata o pai, vê o jeito que ele trata a mãe, né, os irmãos. E aí, como que é? Isso também se aplica, essa regra do destratar que esse rapaz lá deu com a família, né, com a esposa, também cabe para esse jovem a forma de ele tratar o pai, a mãe e os irmãos? Claro que se aplica. Porque, assim, até a Bíblia nos fala, né, que o jovem, né, o filho que obedece o pai e a mãe, ele tem os seus dias prolongados na terra. Muito então, bem. Assim, diz muito sobre, né, sobre a pessoa. E quando eu era mais nova, eu sempre ouvia falar assim: quando você for casar, olha para como a pessoa que você gosta trata a mãe. Porque, assim, ele vai tratar você. E é exatamente sobre isso, né? Sim. Aí está lá um jovem que destrata a mãe, né, que não obedece. A mãe fala para não chegar tarde, chega. Claro que ele não vai ter um comportamento com você futuramente diferente, né? Ele já está mostrando o que ele vai ser,
né? Na verdade, o que ele é. Então, diz muito, sim, sobre, né, o jovem. Muito bem, Aline. E nessa apanhado de informações, Aline, o exceder na excelência, né? Buscar com excelência. Salomão fala muito para a gente buscar a prudência, né? Assim como nós buscamos a sabedoria, né? E a sabedoria e a prudência andam juntos, né? Essa minha conduta, essa minha forma de agir, ela vai falar muito sobre quem eu sou, não somente para a sociedade, mas também não tem como enganar a Deus, não é? Gosto muito, né? Dos conselhos, né, que ele dá. Sim. E nós precisamos guardar o nosso coração, né? Muito Nós precisamos bem. guardar os nossos corações, porque hoje são tantas janelas, né, que vêm para tirar o nosso foco, tantas coisas que acontecem para desviar a nossa atenção do que de fato é importante, né, que é a nossa comunhão com Deus. Então, assim, nós precisamos estar atentos para guardar os nossos corações dessas coisas, né? Porque o inimigo, ele vem para nos distrair, né? Para tirar o foco do que realmente a gente precisa ter. Então, eu vejo, a gente fala muito sobre a questão das redes sociais, do celular, mas é porque é uma grande arma que eu acredito que o inimigo usa para nos trazer essas distrações. Porque nós, distraídos, a gente não vamos ter tempo para ler a palavra, para ter, de fato, aquela comunhão com Deus que nós precisamos ter. Então, assim, é falado muito nas redes sociais por esse fato, porque, sim, na verdade, é uma grande distração que a gente vê que as pessoas estão caindo, que está havendo separação de famílias, né, que está havendo desvio de focos, não só na igreja, mas no trabalho, né, desvios de comportamento, sem contar com as consequências, né, que já comprovadas cientificamente, que é insônia, cansaço mental, estresse, né? Muito bom. Então, uma sucessão de coisas, de situações, de circunstâncias que só acabam denegrindo e prejudicando, né? Aí já é o mau excesso, né? Não é o exceder na excelência, mas é o exceder naquilo que não convém. Exatamente. E que, parafraseando, que é um manual de regras de excelência, né? O livro de Provérbios. Provérbios, ele não é um manual de sabedoria, sim, mas poderia ser lido como um manual de etiqueta também, né? Com certeza. Sem sombra de dúvidas, um grande manual. E fica aqui a nossa recomendação deste papo poderoso, que é o nosso livro de Provérbios. E se você não acompanhou a nossa série de sabedoria, assim que acabar isso aqui, volta lá na nossa lista do Papo JS e procura lá a nossa série de sabedoria do Papo JS. Fala aí, produção. Inclusive, o pastor Jondel participou também. Muito bom, produção. O nosso querido pastor Jondel, assim chamado por mim e pela sua digníssima mãe. Sim, só pela mãe. Só pela mãe dele, pela família dele, pelo evangelista Felipe. Intimidade, hein? Intimidade para poucos, meu querido Lucas. O pastor Jondel é esposo da Aline, participou e foi um papo massa, recomendo demais. Sim. Terminando esse aqui, ó, volta lá, assiste, que eu tenho certeza que foi um especial, não foi, Lucas? Produção, produção, coloca aqui, ó, coloca aqui em cima aqui, ó, o link para a pessoa já sair desse aqui direto para o pastor Jondel, para a série de sabedoria. Verdade. Muito bem, Aline, muito obrigado, Aline. Aline, ó, nós terminamos aqui sempre o Papo JS com 2 pedidos. Sim. Que você faça suas considerações finais, mandando seu recado para todos nossos ouvintes do Spotify,
para todos aqueles que estão nos assistindo também aqui no YouTube e em outras redes sociais. E que você termine fazendo uma oração. Para que a gente possa ter uma conduta de vida ética, obedecendo aos princípios da fé cristã, obedecendo a palavra do Senhor, e sempre que nós possamos ser admoestados pelo Espírito para sempre manter a regra e a honra, que é a grande regra da etiqueta, não é? Verdade. Muito bem. Aline. Então, eu gostaria de deixar, né, um recado para os jovens que lembre do seu Criador nos dias da sua juventude e guarde o seu coração. Porque Salomão, o homem mais sábio, né, que existiu, ele, ao fim da sua vida, ele concluiu que ele experimentou de todos os prazeres que a vida poderia proporcionar. E ele concluiu que tudo era vaidade e que uma vida sem Deus é uma vida vazia. Então, que você aproveite a juventude para estar aos pés do Senhor, para buscar, né, a Deus de todo o seu coração. Porque, com certeza, né, Deus cuidará do seu futuro e as portas se abrirão para você e você colherá os frutos, né, desse plantio. Né? Muito bem. Então, esse é o meu recadinho para os jovens Shalom. Muito bom, Aline. Aline, vamos orar? Você pode orar por nós? Sim, claro. Amém. Senhor Jesus, mais uma vez nós nos colocamos diante da Tua presença, Pai. Aleluia, Te agradecemos por esse momento aqui, Senhor, de Papo JS, e que o Senhor possa estar edificando, Senhor, as vidas que assistirem esse vídeo, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, que o Senhor possa estar tocando os corações e que haja diferença nos comportamentos, Senhor. Amém, e que os jovens estejam atentos, Pai, para o que o Senhor tem preparado para a vida dele. E que, em nome de Jesus, eles estejam atentos para se desfazerem das distrações que eles têm tido, ó Deus, de todas as armadilhas que o inimigo tem tentado, Senhor, para que eles sejam desviados do foco, Senhor, que nós sabemos, ó Deus, que a grande arma dele é essa, de fazer desviar do foco. Em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Pai, que famílias sejam restauradas através deste momento aqui que nós tivemos de conversa, né, de aprendizado, e que famílias venham ser restauradas através das mesas, e que em nome de Jesus, que as jovens que nos ouvem, que elas possam estar atentas, meu Deus, para este aprendizado, e que elas possam guardar o coração. Amém. E aprenderem a servir aos seus familiares, as pessoas que as rodeiam, e que assim elas possam desfrutar de uma vida de paz, tranquilidade, amor e união. Em nome de Jesus nós te pedimos sabedoria, ó Deus, para lidar com os assuntos diversos do dia a dia, situações adversas que nos acontecem, Senhor. Que o Senhor venha nos dar essa sabedoria, ó Deus. E que o Senhor possa continuar abençoando, ó Deus, esse projeto abençoado, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando a família dos nossos líderes, né? O evangelista Felipe e a Maiara, sua esposa, toda a sua família, que o Senhor possa estar abençoando, ó Deus, e guardando e protegendo, Senhor Jesus. É o que nós pedimos nesse momento e te agradecemos por este momento que o Senhor nos proporcionou de estarmos aqui, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Aline Castro, muitíssimo, missionária Aline Castro, muitíssimo obrigado por esse momento, por estar junto conosco, ter aceitado esse convite para falar sobre isso que é tão importante para a vida cristã. Não tem como ter uma vida cristã e esquecer as regras de etiqueta, a postura que o Senhor tanto nos recomendou. Eu que agradeço, para mim foi uma honra muito grande estar aqui, né, batendo esse papo juntamente com você. Eu fico muito honrada e agradeço muito, mandar um beijão para a congregação El Shaddai, nossa família. Um beijo para vocês. Família do coração, a quem nós amamos estar ali servindo, né? E agradecer a minha família também, né? Muito bem. Especialmente minha família. E obrigada a você e a sua família. Que o Senhor possa continuar abençoando vocês nesse projeto.
Muito obrigado, Aline. Que Deus te abençoe. Amém. E te dê muito sucesso e sabedoria para poder abençoar aquele povo lá da nossa congregação. Amém. E por onde o seu ministério se estender junto com Amém. o pastor Jondel. Ô, Jondel, um abraço, meu irmão. Que Deus te abençoe. E, ô, Jondel, obrigado, viu, por ter liberado a Aline para estar aqui conosco nessa segunda. Top, hein? Foi top, Foi hein? top, não foi, produção? Obrigado, produção, pelo carinho de sempre, pela dedicação. Meu bem, aqui nessa noite, Aline, produção, quero aqui agradecer em especial a todo o auxílio dessa verdadeira auxiliadora, essa mulher de Deus, essa que excede a finos rubins, Maiara Mello. Meu obrigado, te amo, meu amor. Uau, uma declaração dessa eu até pegar pra mim, hein? Copia essa que é sucesso, Essa Lucas. vale, hein? Muito bem. Meu bem, muito obrigado por tudo, por todo o apoio de sempre, por sempre estar do meu lado. Estamos caminhando junto com o Jovem Shalom para a honra e a glória do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu bem. Te amo, te amo. Felipe Filho e Tito, espero que vocês dois estejam dormindo, viu? Porque pela hora desse papo JS, já passou a hora de estar na cama. Pastor Hermes, Pastor Ezio, obrigado pela confiança de sempre. Que Deus abençoe. Obrigado por estar à frente do Jovem Shalom. E esse foi mais o que, produção? Foi mais o quê? JS, hein? Foi mais um Papo JS. Obrigado e até mais. Tchau.